Salmo, é um salmo bem curtinho, salmo de número 134, que diz assim a palavra do Senhor nesse salmo: Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis de noite na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Desde Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Nós estamos inclusos nesses que assistimos de noite na casa do Senhor. É muito bom a gente ter essa oportunidade de Deus, de podermos voltar à casa do Senhor. E nós sabemos, como promessa dele, a palavra dele nunca volta para ele vazia, sempre faz algo nos nossos corações, e por isso nós dependemos dele, dependemos da palavra do Senhor, não damos ouvido a vozes, damos crédito à voz do Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa. Amém? Senhor, muito obrigado por esta hora que nos reunimos no teu nome, neste lugar, como filhos teus, como igreja tua, como Israel de Deus, confiados na tua palavra, Senhor, crendo que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la em nossas vidas. Obrigado porque a tua mão continuamente é sobre nós, o teu Espírito se move em nós, e nós nos reunimos aqui nesta noite, nesse findar de dia, Senhor, para juntos glorificarmos o teu nome, exaltarmos o teu nome, te adorarmos, Senhor. E nós te pedimos que haja unção do teu Espírito sobre cada um de nós. Senhor, unge a tua serva na ministração dos louvores e os nossos corações e mentes também, Senhor, naquilo que vamos te oferecer nesta hora. Que não sejam só palavras ditas, mas que venha de um coração que reflete na verdade que é o Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos, porque o Senhor há de fazer nesta noite algo novo em nossas vidas, e por isso te louvamos, te adoramos, pedimos a tua bênção sobre aqueles que não puderam aqui estar, especialmente, Senhor, guarda a família do pastor Hélio, ó Deus, em nome de Jesus, abençoando esta união, Senhor, abençoando a vida do Davi e da Ana Cláudia, em toda a jornada deles na presença do Senhor. Que a tua igreja possa, Senhor Deus, ser sempre aquela noiva adornada, Pai, que está preparada para honrar e servir ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Tirei ao meu Senhor todo tempo eu confio em ti. Tens levado todos meus temores.
maravilhoso é o Senhor. Nós queremos engrandecer, exaltar, bendizer o Teu nome para sempre, em todo o tempo, Senhor. Nós queremos que em nossos lábios haja gratidão por aquilo que o Senhor é na nossa vida. Senhor, como é maravilhoso te conhecer, te servir e saber que o Senhor não desampara os teus, mas o Senhor tem os braços abertos e a mão estendida, Pai, para nos proteger, para nos guardar, e a Tua boca, Senhor, a ministrar continuamente ao nosso coração. Senhor, não nos deixe ser apáticos, indiferentes à Tua voz, mas que sejamos sensíveis e que haja crédito no nosso coração, porque verdade é tudo que procede da Tua boca, Senhor. Ó Deus, tira de nós a falta, Senhor, tira de nós aquela sombra de dúvida, Senhor, tira tudo que possa impedir, Senhor, de contemplarmos claramente, entendermos, Senhor, perfeitamente o que o Senhor tem, o que o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor tem a dizer, está nos dizendo, e como é bom assim sendo, Pai, nós tão somente sabermos que a nossa missão, o nosso dever é descansar nos Teus braços, mas alerta, Senhor, em estado de alerta, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, vacilar, não nos deixe, Senhor, dormir, perder a visão daquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Nesta hora, Pai, eu te peço, aceita os louvores e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos essa noite reunidos, irmãos, por causa do Senhor, por causa desse Deus que é fiel, que fala com a gente, que transforma a vida da gente, que, sabe, que nos deixou um manual. Esses dias a gente passou por um momento que precisava de ser lido o manual, e a gente sabe que tem pessoas que são não gostam de manual, e a gente disse assim, não, nós precisamos acompanhar o manual. E mais uma vez eu ficava a pensar como a gente sempre pensa, né? É impossível a gente manusear, fazer alguma coisa bem, se a gente não acompanhar step por step, passo a passo, daquilo que o manual diz. Eu até às vezes comento, olha, eu vejo que hoje a tecnologia tem avançado tanto, que eu fico um pouquinho mais para trás, mas eu prefiro não ter tanto recurso, porque eu não vou nem ter tempo para estudar, para aprender e para desfrutar do que me oferece. Mas com Deus, são assim, esse manual tem recursos inesgotáveis. E a palavra do Senhor nessa noite é uma palavra de alerta para as nossas vidas. Você acho que nem precisaria abrir, mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, tem um alerta de Deus para as nossas vidas, que diz assim: não extingais o Espírito. Outra tradução diz assim: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Deus tem assim, nos deu o Espírito dele para habitar em nós, mas nós precisamos ser vidas que vigiam em todo o tempo, que sabem que há um risco, e esse risco é que de repente a chama começar a se diminuindo, você olha para o rosto, você olha para a vida, e de repente o olhar vai abaixando, a chama vai se extinguindo, e é isto que o inimigo quer, enquanto o Senhor diz assim: olha, não extingais o Espírito. E eu gostaria que ao mesmo tempo você abrisse comigo lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 20, tem um versículo muito interessante na palavra de Deus, que a gente vai estar então meditando nessa noite, sobre essa alerta do Senhor para as nossas vidas. Provérbios, capítulo 26, versículo 20, tem
uma parte desse versículo, né, que diz assim: faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamor, cessa a contenda. Mas eu quero ficar com a parte A do versículo. Nós vamos ficar com a parte A do versículo. Faltando lenha, apaga-se o fogo. E eu queria que cada um de nós essa noite estivesse olhando para a sua fogueira. Não pensa na fogueira do marido, na fogueira do filho, na fogueira do pai. É a tua fogueira espiritual. É aquele momento que talvez você olhe e diga assim: eu tive um auge na minha vida, eu tive um momento tão bom, eu estava tão pertinho, me sentia no céu. E hoje eu não sei, parece que está meio estranho, parece que eu estou distante, parece que eu não tenho aquele mesmo sentimento, expressão que você possa usar para a sua vida. A palavra aqui do Senhor está dizendo assim, que faltando lenha, apaga essa fogueira. Quais são os componentes dessa fogueira? O que vai fazer com que a nossa vida realmente... Nós sabemos que o dia a dia de todos nós precisa de conhecimento. Se você for cozinhar e não souber para que serve o ingrediente, a comida não vai ser possível de ser engolida. Se você for um profissional e parar um tempo e não acompanhar tudo que lhe é dado como normas, olha, você precisa seguir isso, e complementando a isso você vai colocar mais isso. E a vida espiritual não é nada diferente, irmãos. A vida espiritual não é aquela: eu conheci Jesus, olha, o céu é o meu lugar, eu estou indo para o céu. Você está indo para o céu, mas como que está a sua condição? Como está a tua fogueira pessoal? Como está o teu crer? Muitas vezes a gente se depara com eu não estou querendo dizer não com quem vem à igreja somente. A vir à igreja é indispensável, mas o fato de vir não significa estar com a fogueira queimando. Nós precisamos vir e ter a nossa fogueira aumentando a cada dia, mas isso vai ser possível se nós estivermos seguindo steps de Deus, etapas, princípios, observando, e assim tendo os nossos olhos postos nisso e o nosso coração firmado nisso. E o primeiro deles, meus amados, porque a primeira lenha dessa fogueira, porque não havendo lenha, a fogueira vai acabar, a brasa vai queimar até um tempo, de repente ela vira ali um carvãozinho, começa a ficar preto, vai apagando, acabou, não tem calor e não tem vida, não adianta mais, se extirpou, acabou. Então veja bem, Mateus capítulo 26, versículo 41, é um versículo também muito comentado entre nós, que o Senhor Jesus disse assim, que nós deveríamos vigiar, vigiar e orar, para que nós não entrássemos em tentação. Essa vigilância em oração é um ponto fundamental. É muito bom quando a gente sabe que a gente tem a família de Deus orando por nós. Eu sinto muito isso na minha vida. Quantas vezes eu ouço, recebo recados de irmãos que estão tão longe e dizem assim: olha, eu oro pela sua vida constantemente. Como isso é indispensável, como isso é importante. Mas mais importante do que tudo é quando você tem a sua vida dessa maneira, em oração, diante de Deus, clamando e dizendo: Senhor, sobretudo, eu quero ter uma vida de busca, de oração, de fala. O único meio que o Senhor, Ele conhece o meu coração, mas o único meio que Ele sabe que o meu coração está nele, quando a minha boca declara. É isso que Ele quer ouvir. Ele quer que eu declare, e quando nós declaramos, nós temos assim, em todo o reino espiritual, isso é assim, se torna claro, e o inimigo sabe de quem nós somos, em quem nós confiamos, em quem temos posto a nossa confiança. Fé só é acrescida quando nós colocamos em prática, quando nós oramos e
quando nós falamos com o Senhor e usamos da própria palavra de Deus naquilo que nós estamos colocando diante de Deus, nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, está aqui no que eu confio, no que eu espero. E eu tenho visto isso acontecendo na vida de tantos irmãos, né? Tantas situações diferentes que cada um passa, né? Tantas bênçãos que a gente vai se alegrando em ver as vidas recebendo do Senhor, mas são vidas que têm permanecido em oração. Essa lenha tem existido na tua fogueira? Você tem tido uma vida pessoal de oração, ou você tem esperado só pela oração do pastor, ou pela oração que os irmãos fazem por você, ou pelo pai, pela mãe, ou por alguém que você sabe que ora por você? Ou você próprio tem cuidado da tua fogueira, tem posto lenha na tua fogueira, tem observado e tem visto que sem isso não vai ser possível. Outro aspecto, meus irmãos, é a palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra, a nossa fé, ela vai apagando, ela vai diminuindo. Não adianta só eu saber de ouvir falar. Nós precisamos, com os nossos olhos, os nossos próprios olhos, ver. Nós precisamos ver. E o modo da gente ver e conhecer a Deus é quando nós vamos conhecendo a palavra. É quando a gente vai vendo, como nesse momento, que o Senhor está nos dizer: olha, não deixa o Espírito se apagar na tua vida. Mas o que significa isso? O Senhor, Ele está pronto, assim, abanando, né? No Brasil a gente abana, aqui não precisa, né? Porque você aumenta o botão ali. Mas seja o que for, seja abanando, seja virando o botão, para que a chama aumente, o Senhor está pronto, Ele está com a mão pronta para fazer. Mas Ele está dizendo assim: você quer? Se você quer, então diga a mim, eu quero. Agora, quando a gente cruza os braços, quando a gente é aquele tipo de crente que você conhece, qual é a doutrina tua de fé? No que você crê? Explica para mim, quem é o Deus que você tem conhecido? Qual é a tua esperança? Aí ele vem e diz: porque eu creio diferente do que você. E aí como fica a tua fé? Aí eu prefiro ficar calado. Deixa, porque se eu for abrir minha boca, vai haver e eu não sei se eu vou encontrar saída. Nós precisamos ter razão e razões para explicarmos a nossa fé quando nós somos contestados. E o primeiro momento que a gente é contestado assim, é quando o inimigo chega, porque ele é o número um em conhecer a palavra e em querer jogar na cara da gente e querer dizer assim: ele diz consigo mesmo, né? Porque se ele realmente está preparado, ele vem e ele lança a acusação. E aí nós temos que estar prontos para a gente falar o que a palavra de Deus diz, o que está escrito na palavra. E isso, essas lenhas vão sendo colocadas quando existe em nós a vigilância e a oração, quando existe em nós a palavra de Deus habitando profundamente no nosso coração, e a gente está ouvindo. Vocês têm ouvido os noticiários? Todos que estão a par do que está se passando, está todo mundo falando: olha, a coisa está terrível, abalou a economia do Japão por causa da economia dos Estados Unidos. Quer dizer, primeiro mundo está abalado, todo mundo está abalado, mas nós temos promessa na palavra: aqueles que confiam no Senhor não temem as más notícias. O que eu escolho? O que eu vou escolher? Eu vou escolher então o que a notícia diz. Eu não estou dizendo para que você não acompanhe as notícias, eu não estou dizendo para que nós não fiquemos ao par de estar se passando, alertas, vigilantes, cuidadosos, não abusando de nada, não abusando do cartão de crédito, não abusando do que existe, facilidades, sendo prudentes, mas dizendo uma coisa: Senhor, quem confia no Senhor não será abalado, não será desamparado. Pode tudo se fechar, mas o Senhor arrebenta, o Senhor abre, o Senhor faz, o Senhor cria. O que for preciso, Ele faz por nós como filhos. Isso é o que diz a palavra. Então a gente caminha e as pessoas olham para nós e dizem assim: é louco. Num momento desse, estar com essa tranquilidade é louco. Nós somos mesmo, porque nós conhecemos o que diz o nosso Deus. O que a gente escolhe diante disso, irmão?
viver uma vida mesquinha, nós vamos viver uma vida de a minha fé está acabando, a minha fé está fraca, a minha fé está se esmorecendo, eu estou quase que parando, não dá. Não deixa a chama apagar, não deixa essa fogueira diminuir, põe lenha ali, vai lá, vai no trono do Senhor, ora, vai na palavra e ora segundo a palavra. Senhor, está escrito aqui na tua palavra. Nós não vamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu exijo. Não, mas Senhor, está escrito na tua palavra. E o que o Senhor escreveu na tua palavra, o Senhor disse assim: é para o filho, para os meus filhos. Eu sou teu filho. Se aqui está escrito, eu te agradeço, porque não importa tudo que estão dizendo, todo o medo que o povo está, todo o desespero para todo mundo, eu corro para os teus braços, que aí eu vou encontrar abrigo, recôndito, cuidado, proteção, provisão, vou encontrar tudo o que eu preciso, é no Senhor. Então esse aspecto não pode faltar em nós. Nós temos que tomar o capacete, como diz Efésios 6,17, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, meus irmãos. A nossa cabeça não pode ficar desprovida. A gente vê o cuidado, como que o americano é muito mais cauteloso do que nós brasileiros, né? Você pode ver, você vê uma criança, ou vê um jovem, ou vê um adulto andando de bicicleta, como que ele sabe? O que ele tem na cabeça? Ele tem um capacete. Mas vai ver um brasileiro, ele pode ter 80 anos, mas ele vai estar em cima da bicicleta, a bicicleta vai estar indo tudo assim, balançando, mas ele não tem nada na cabeça. Para que pôr um negócio desse na cabeça? Espiritualmente nós somos muitas vezes parecidos com isso, né? A palavra, meus irmãos, ela tem que estar, nós temos que tomar o capacete. Esse capacete não pode sair da nossa cabeça. O capacete da salvação, e essa espada que a gente usa aqui, mas ela está aqui dentro, essa palavra é poderosíssima, essa arma é imbatível, e nós podemos lutar contra todas as astutas ciladas do diabo pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Com o joelho no chão, eu vou ver a vitória do Senhor na tua vida. Nós haveremos de ver o bem do Senhor sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E nós temos visto isso, e nós estamos esperando por isso na vida de cada um de vocês, irmãos. Tudo que você tem esperado crendo, não deixa a tua chama diminuir, não deixa o temor ir à frente, mas pelo contrário, toma posse do que Deus te falou, do que Deus te fala, do que Deus diz. Mas passou, olha o tempo. O Senhor muda o tempo. O Senhor é o único que faz de noite dia, dia a noite, que faz chover, que se você orar, Ele vai fazer como a palavra de Deus nos mostra. Você imagine orar em 3 anos e meio não chover, aí orar e a chuva vir. Esse é o nosso Deus. E o que a gente tem pedido, irmãos? Há alguma coisa difícil ao Senhor? O nosso coração diz não, ou é só a nossa cabeça? Não é o nosso coração. A nossa cabeça está se movimentando por algo que está aqui dentro. Está aqui escrito, não há nada. Então quando nós orarmos, nós vamos pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, não há nada difícil para o Senhor. E a chama minha está queimando, chegando lá nos céus, dizendo: eu creio, Senhor. E quando essa chama queima lá, aí a bênção vem nas nossas mãos, irmãos. Tudo nos é possível através do Senhor, mas nós temos que usar disso. Nós temos que ter essa fogueira com todos os elementos dela ativos. Não adianta só eu orar e não conhecer a palavra. Eu tenho que ter um equilíbrio em tudo que eu tenho do Senhor. Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que orar a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que dizer quem Deus é, eu tenho que falar isso, eu tenho que viver isso, eu tenho que passar pelo vale da sombra da morte, eu tenho que entrar no vale
fico olhando assim, e fico esperando tanto, olhando para cada irmão, daquilo que eu sei e que oro. Falo, Senhor, eu quero em nome de Jesus ver essa bênção muito em breve acontecendo. Como nesse momento a gente se alegra em ver, né? Que a irmã Nancy daqui 2 dias está no Brasil. Glória a Deus. Há 3 meses atrás, isso era da boca dela uma palavra que ela dizia: em nome de Jesus, o meu desejo, Deus sabe, é dia 31 de dezembro eu estar no Brasil. Só que ela creu. Tamanha foi a confiança dela no Senhor, que o Senhor fez tudo em 60 e poucos dias, 80 dias, e disse assim: vai já, a hora tua é agora, vai lá. Mas como? Eu não sou teu Deus? Mas eu sou teu Deus, que te dou tudo, te dou a passagem na mão, te ponho quem vai te buscar lá, já está tudo preparado. E ela falou assim: agora a minha preocupação é uma, porque há 11 anos, quando a Nancy saiu do Brasil, hoje é outra Nancy que volta para o Brasil. Glória a Deus. Vai nessa tua força, vai nessa chama, vai nesse testemunho, porque eu falei para ela: essa viagem tua é uma viagem missionária. Deus vai usar a tua vida. Eu creio piamente nisso. Deus vai usar muito a tua vida, porque a tua boca vai proferir em todo o tempo essa chama que queima no teu coração. E é isso que nós precisamos ver, irmãos. E nós vemos outros que estão assim: Senhor, eu estou esperando, Senhor, está por uma gotinha, Senhor, para a bênção chegar. Mas eu creio que tudo vai se cumprir na minha vida. E vai se cumprir. Se você tem isso no chão, se você tem isso no coração, se você tem boca para abrir, se você tem olhos, se nós temos isso, é para nós usarmos. Ou a gente deixa um pouquinho baixo, ou a gente diminui bem e deixa baixinho, e vai na mornidão, né? Deixa em banho-maria. Ou eu aumento o fogo e digo: Senhor, é tudo ou nada. O Senhor não é de mais ou menos, o Senhor não é de meio, o Senhor é de agora, o Senhor é de já. O Senhor é Deus que age na nossa vida e que quer alegria nossa. O Senhor não quer o filho triste. Para mim, a dor maior é se eu vejo o semblante de um filho meu triste. Se eu percebo na voz, se eu percebo no olhar, se alguma coisa acontece, por menor que seja, com um filho meu, é pior do que qualquer coisa para mim. Mexa qualquer coisa em mim, mas não mexe com os nossos filhos. Então eu fico sempre comparando isso com relação ao Senhor para conosco. Deus jamais quer, mas Ele nos deu princípios. Não são para serem só princípios bonitos ou difíceis. Ah, mas isso é muito difícil, essa pregação aí, ó, eu vou sair daqui porque eu não vou conseguir. Se você tiver fome, você não sabe botar o alimento na tua casa, você não come? Come. E você sabe o que o teu paladar está pedindo. Se é salgado, se é doce, se é um leite, se é um café, se é um suco, se é uma água. Você sabe distinguir tudo. Nós sabemos também na vida espiritual. E naquilo que nós precisamos, está aqui escrito: vai e coma exatamente a porção que você precisa e volta diante do Senhor dizendo: Senhor, é isto que a tua palavra me deu. É isto que o Senhor me falou. E agora eu estou esperando só pelo Senhor. Só pelo Senhor. Amados, uma outra necessidade nessa nossa fogueira é esse convívio cristão. Nós precisamos dessa comunhão com os irmãos. Nós precisamos amar como o Senhor nos tem amado. Não é assim dizer assim: você sabe uma coisa, eu cheguei à conclusão que eu quero distância de irmão, eu quero distância de igreja, eu quero um tempo, eu quero... É o diabo que é mesmo. Isso é vontade do diabo. Me desculpem, irmãos, mas é isso mesmo. Porque não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, pelo contrário, nos diz em Hebreus 10, 25, que é para que a gente se congregue, para que a gente esteja juntos, tanto mais quando o dia do Senhor se aproxima. E o Salmo também, o salmista diz que nós precisamos estar juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí você vai dizer assim: mas é tão difícil estar em união com aquele irmão. Põe em prática a tua fé, põe em prática o teu amor.
Senhor te amou e te ama, e ama de igual modo aquele ou aquela pessoa que você pode ter de um modo meio difícil de passar aquilo. E não pensem vocês que a vida é simples. Ontem eu ouvi de uma pessoa, não vou citar nome porque não convém, mas assim, uma americana, essa irmã, esposa de líder, dizendo assim: tinha um irmãozinho na igreja, aqui na nossa igreja, que toda vez que chegava e falava assim, irmã, e virou, chegou para virou o brinco, tira esse brinco da orelha, onde já se viu você usando esse brinco? Ela falou assim: isso daqui para mim, irmão, é igualzinho essa sua gravata. Puxou a gravata dele. É a mesma coisa que a sua gravata, esse brinco aqui. Você põe isso como um complemento? Eu ponho isso como complemento. Como é difícil, né? A gente pensa que às vezes é só lá na nossa cultura, que às vezes chega alguém e fala assim, mas onde você viu, sabe? Você, com a sua fé, você como esposa de um líder, irmãos, nós precisamos conviver com tudo isso, saber tratar com tudo isso. É tão mais fácil nós fugirmos, né? Tirar da fogueira aquela lenha e dizer assim, quer saber de uma coisa? A lenha da oração existe, a lenha da palavra existe, mas a lenha da comunhão, do convívio entre irmãos, da igreja, eu vou tirar fora. A tua fogueira está em falta. Ela não está queimando tudo o que o Senhor diz que é para ser queimado nesse fogo. Esse fogo que Deus trabalha na nossa vida é um composto de tantas facetas e de tantas situações que às vezes eu tenho que conviver e aprender como viver, como amar. Agora não existe coisa melhor do que quando a gente aprende a amar com aquele que é amor. Não é aprender a amar, às vezes eu aprendo com o irmão, mas aprender com o Senhor é aprender da forma perfeita. Ele nos ama apesar de tudo, apesar de eu ser falho, apesar de eu errar, apesar de eu merecer, apesar ele me ama e diz assim, continua te amando, meu filho, volta, põe isso de volta nesse teu contexto, nessa tua fogueira, põe isso de volta. E Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, nesse sentido, nos diz o seguinte: um novo mandamento, Jesus dizendo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Essa marca tem que ser patente de todos nós. Então, meus irmãos, nós estamos pondo as nossas lenhas na nossa fogueira. Nós estamos abrindo de novo os olhos, passando o espanador para tirar a poeira, espanador espiritual, não aquele que a gente usa dia a dia, mas o espiritual, para a gente enxergar quais são os componentes que eu preciso de fato ter continuamente na minha vida. Por que as cadeiras estão vazias? Não sei, mas talvez precise algo de nós, precisa algo que nós precisamos fazer. Não é condenar e dizer assim, eu já cansei, aquele irmão eu não convido mais, por ele eu oro mais, por isso eu não faço mais. Eu vou fazer, eu vou amar, vou até vê-lo, tomá-lo nos braços do Pai de volta, em nome de Jesus. Eu não vou desistir enquanto não ver de volta com a chama ardente no coração. Então o convívio, essa comunhão precisa existir, irmãos. E experimenta ter essa comunhão, principalmente com aqueles que você tem mais dificuldade. Senhor, eu quero ter esse exercício, eu quero provar a minha fé, Senhor. Eu quero ter certeza que eu estou sendo aprovado. Eu quero sentir esse amor que eu sei que o Senhor tem por mim e por aquela pessoa, provando isso para comigo mesmo. Então, isso nós temos que
deixar ser verdade. E mais um fator é o nosso testemunho. O testemunho é um outro ponto, é um outro elemento da fogueira. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse o quê? Que nós receberíamos o quê? Poder para quê? Para sermos testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse poder que foi dado foi para nós testemunharmos. E o testemunhar é aquilo que Jesus nos deixou. Ide, o ide, sem condição, vá e pregue, vá e fale, vá e viva. Será que no nosso trabalho as pessoas sabem quem somos? Será que aqueles que sentam à minha direita, à minha esquerda, sabem quem sou? Conversando com a Biara, partilhando muitas coisas, uma delas, ela contou que no trabalho dela, por alguns dias, ela mudou de agência, chegando ao trabalho, tinha algo na porta do banco, que era uma macumba feita, e a pessoa fazia isso nas 3 agências, na mesma rua. Não é isso, na mesma, né? A gente fica vendo, e aí ela diz assim, no banco, eu não sei quantos funcionários tem, nós somos em 3 evangélicos. Ela, mais uma pessoa e uma terceira que faz a limpeza do banco da agência. Meus irmãos, como nós precisamos orar, como nós precisamos, né? Como a gente tem assim tantos meios de falar, Senhor, tem misericórdia. Ela dizendo que no testemunho que vão dando, um chefe chegou para ela e falou assim, mas como que você crê na Bíblia? Isso foi escrito por homens. Como você pode dar crédito a isso? Nós cremos. Esse é o único livro que tem atravessado, tem vindo e jamais se envelhece. É Deus falando conosco. Que privilégio que a gente tem, que oportunidade Deus nos dá. E essa oportunidade de testemunho não pode passar. Onde nós estivermos, as pessoas precisam ver em nós. Essa é a diferença. Nós precisamos ter uma palavra diferente, boca limpa, mãos limpas, coração limpo, mente limpa, um andar limpo. Nós temos que estar limpos para que o poder se manifeste através de nós. Se nós estivermos sujos, se nós estivermos com a boca igual ao do mundo, com a mente igual ao do mundo, com a palavra igual ao do mundo, que testemunho vai haver em nós? Que poder vai haver em nós? Que abalo vai haver nas vidas? Hein? Mas é disso que nós precisamos. E finalizando, irmãos, nós precisamos de fogo nessa fogueira. Nós precisamos da combustão nessa fogueira. Nós precisamos de algo que se chama unção do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que faz tudo isto que é importante na nossa vida cristã ser uma verdade que bate, assim, não só transforma o nosso viver diário, mas de todos que estão perto de nós. O poder da unção do Espírito de Deus. E nós temos visto que quanto mais o fim se aproxima, todas essas situações à nossa volta acontecem. Nós estamos vivendo aquele vale de ossos secos que o profeta Ezequiel declara pelo Espírito de Deus lá no capítulo 37 de Ezequiel, onde ali é um vale de ossos secos. E a palavra do Senhor veio dizendo: profetiza, profetiza, profetiza a esses ossos secos. E à medida que a palavra foi ministrada, começou a haver estrondo, começou a haver barulho, começou a haver músculos, começou a haver mudança, começou a haver vida, porque muito dentro da igreja do Senhor, muitas vidas têm vindo
em cada um de nós. Então, a unção do Espírito é necessária para que a igreja reavive, para que a igreja tenha vida, para que na igreja haja poder, para que na igreja haja a presença de Deus. Sabe, nós precisamos ser, nós próprios, ter uma vida tão íntima com Deus, que basta nós passarmos quantos lenços e aventais de Paulo eram levados dele, que muitas vezes é interpretado erradamente. As pessoas trazem lenços, trazem peça de roupa, isso no Brasil é muito comum, para que ore, para que a pessoa seja abençoada. Mas a palavra de Deus, quando fala sobre isso, fala que de Paulo, as coisas pessoais dele, que ele usava, lenço, era levado ao doente, e era posto sobre ele. Havia unção, e a vida era curada. Aleluia. Onde está a igreja de hoje? Onde está a igreja de hoje? Como está o calor teu? Quantos graus você está? Que estágio você está? De ossos com nervo, com nervo e carne, com vida, com poder, com segurança, com certeza. Qual é o estágio dessa fogueira na nossa vida pessoal? Isso vai depender só de nós, não do Senhor. Do Senhor está tudo feito. E se em nós isso estiver operando tudo isso, nós vamos assim viver diferentes. Eu não sei o que é hoje uma falta que você tem. Talvez saiba, mas não conheço o teu coração. Mas eu sei de uma coisa, que se a tua chama hoje se acender e aumentar, você vai mudar completamente. Não só você, mas a chama vai atingir os céus e a bênção vai chegar à tua mão. E nessa noite o Senhor quer acender a chama no nosso coração, reacender a chama no nosso coração. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer fazer da nossa vida uma vida de poder nas mãos dele. E eu quero, em nome de Jesus, que essa bênção seja tua nessa noite, seja de cada um de nós nessa noite. Nós colocamos diante do Senhor, como está? Como estou? Senhor, eu estou com a chama nas tuas mãos, crendo, esperando, meditando e verbalizando quem é o Deus em quem eu tenho crido. Senhor, nós somos tão pequenos, tão limitados, tão falhos, mas aleluias, porque o Senhor é tão grande, tão poderoso, ilimitado, e tem nos amado e falado de uma maneira tão simples com o nosso coração sobre aquilo que é fundamental, elementar, assim, é um elemento indispensável para que a nossa vida caminhe. Não só caminhe em descanso, em segurança, mas atinja o mundo que nos cerca com o Evangelho do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós temos de refletir sobre todos esses aspectos que são indispensáveis na vida de um filho teu. E em nome de Jesus, Pai, eu quero nesta hora levantar a minha mão aos céus, e levantando a minha destra, Senhor, eu quero, em nome do Senhor Jesus, que a tua face resplandeça sobre cada vida nesta hora que recebe a tua palavra, que ouve o que o Espírito diz à igreja hoje, que nesse momento para e diz: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero que todos esses elementos dessa fogueira estejam ativos, queimando na minha vida, porque eu quero ver a face do Senhor, e eu quero, enquanto eu viver, testemunhar da grandeza do Senhor, que é o
a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas vidas sejam assim instruídas, a nossa mente seja aberta, o coração aplique. Senhor, nós não sejamos só aqueles que ouvem, mas aqueles que praticam aquilo que ouvem do Senhor. Queremos sair daqui mudados, queremos ter uma semana, Senhor, diferente. Queremos, Senhor Deus, com as nossas atitudes, não só de boca, mas de coração, queremos ver a mudança que o Senhor operou em nós. Em nome de Jesus, Espírito do Senhor, acende a chama em cada coração. Reacende, Senhor, a tua chama em nós. Senhor, dá-nos mais fome e mais sede de Ti. Fome e sede da Tua palavra. Fome e sede de, ó Deus, buscar a Tua face. Fome e sede, Senhor, por testemunhar. Fome e sede, Senhor, por amar. Amados irmãos, fome e sede, Senhor, para pregar essa Tua palavra e para dependermos, Senhor Deus, tão somente do Teu Espírito agindo em nossas vidas. Senhor, te damos graças pela Tua bênção, pelo Teu falar, em nome de Jesus. Amém, Senhor.